Olá, muito bom dia a você que nos acompanha. Nós estamos aqui, eu, Padre Alexandre, coordenador da Ação Evangelizadora, e irmã Ângela, assessora da catequese, a coordenadora da catequese na Arquidiocese, Dom Jeremias, nosso arcebispo, e o Padre Rodrigo, o assessor arquidiocesano da catequese, para esclarecer algumas questões sobre o ano catequético de 2020, dada a nossa situação de pandemia no país. Com a palavra agora, eu já passo para Dom Jeremias, nosso arcebispo, para as suas considerações. Bom dia a todos, aqui, as pessoas que estão aqui juntos na sala. Então, eu queria saudar a todos vocês, especialmente as catequistas, coordenadoras, coordenadores paroquiais de catequese, e dizer que, de fato, nós estamos, assim, pensando em reformular muitas coisas, né, que precisam ser reformuladas depois desse tempo, né, que nós fomos praticamente forçados a sairmos do nosso trabalho normal e assim podermos, então, viver esse tempo de pandemia colaborando com a sociedade como um todo para que essa pandemia não seja vamos dizer, um tempo de morte, mas seja um tempo exatamente de recuperação da vida e de preservação da vida, sobretudo. Por isso, as pessoas estão em casa, isoladas, né? Muitas coisas foram canceladas, inclusive a questão da catequese, como todos nós sabemos. Talvez seja muito cedo, né, para a gente dizer alguma coisa sobre coisas que vão mudar, sim ou não, mas que certamente, né, a pandemia está nos indicando de que haverá muitas mudanças, né, no trabalho como um todo, na educação e também na educação da fé, que é exatamente a catequese, né, como nós então fazemos, né, semanalmente, diariamente, como é o nosso trabalho, afinal de contas. Por isso, talvez uma única coisa, ou poucas coisas que sejam importantes dizer, depois os que participam mais diretamente desse momento aqui vão esclarecer coisas que já discutimos, que já estão acertadas, que precisam apenas ser implementadas. Mas é muito importante a gente não ter, sobretudo, pressa para especialmente, os sacramentos. Então, se não der para fazer a primeira Eucaristia esse ano, faz depois. Se não der para fazer a crisma este ano, não dá tempo de preparar, ou houver problemas, né, de outras ordens, não tenhamos pressa para fazer com que os sacramentos sejam dados, né, para as pessoas, muito especialmente o sacramento da crisma, da Eucaristia, nesse momento. Portanto, outras coisas que também são importantes é exatamente nós considerarmos agora, né, a partir de que ponto nós vamos continuar, como é que nós vamos atuar, como será o modelo de catequese, poderemos continuar nesse modelo, digamos, pré-pandemia. Será que voltar ao normal é simplesmente a gente retomar tudo aquilo que já foi feito, né? Ou esse normal não é plenamente o normal? O que será esse novo normal que deverá vir por aí nesse pós-pandemia? Então, são muitas questões, são muitas coisas que são jogadas agora para que nós, enquanto igreja, também possamos, pouco a pouco, ir nos definindo. Ontem nós fizemos uma reunião com os padres, uma reunião, né, online, por videoconferência, digamos assim. E foi um trabalho muito bonito. Por exemplo, há coisas que com certeza na nossa pastoral caducaram com a pandemia. E há outras coisas que estão surgindo com a pandemia, iniciativas, novidades, digamos assim, e que depois nós podemos implementar.
Portanto, é agora tempo de a gente se manter unido a partir das coisas essenciais e, pouco a pouco, irmos definindo passos práticos que nós, de fato, devemos dar. Mas aqui, hoje, né, certamente nós já temos algumas coisas práticas que nos ajudarão a vivermos o pós-pandemia nesse quesito, né, particular, que é exatamente a questão da catequese nas paróquias, na arquidiocese como um todo. Então, eu quero deixar a vocês mais uma vez a minha saudação, o agradecimento pela preocupação com a catequese, com a evangelização, com isso que é praticamente a vida das comunidades. Uma comunidade que não tem catequese, como é que ela vai para frente? E a catequese em todos os níveis, com as crianças, com adolescentes, mas também catequese com as pessoas adultas. Então, assim, desejando a todos um bom encontro, mesmo que não presencial, mas um encontro, digamos assim, virtual, mas que é real da mesma forma, né? Que vocês possam tirar todas as dúvidas, porque as pessoas que estarão aqui, né, terão condições de tirar todas as dúvidas de vocês. Fica a minha bênção e eu vou para o meu cantinho, porque eu tenho outras coisas que eu tenho que correr atrás, e que vocês todos possam ficar assim com a bênção de nosso Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E ainda bom trabalho a todos. Muito obrigado, Dom Jeremias, por essa palavra. A gente agora passa para um momento também de oração. A gente vai rezar juntos agora aqui. Eu passo então a palavra para a irmã Ângela. Unimos, então, nesta breve oração, mas que queremos estar em comunhão com todos. Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está. Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos que a graça de Deus, o amor de Jesus e a ação do Espírito Santo esteja conosco, que aqui estamos, mas com todos aqueles que nos acompanham através dos meios que nós estamos dispondo, o Facebook, o YouTube. Então, a saudação nossa, a saudação de paz, de alegria. E nós vamos escutar o Evangelho de hoje. Evangelho de Jesus, Cristo segundo João. Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria esteja completa. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, e se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos designei
para irdes e produzirdes frutos, e para que vosso fruto permaneça. Assim, tudo que pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vos dará. O que vos mando é isto, que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação. Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está. Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Com isso, então, nós vamos iniciar, dar continuidade à nossa conversa no dia de hoje e esperamos que possa ajudar a todos a esclarecer. E, certamente, nem tudo o que nós fizermos e falarmos aqui hoje esclarecerá as dúvidas de todos. E depois, então, nós nos colocaremos também à disposição para conversas pessoais, por telefone, ou então podem nos procurar também aqui no Centro de Pastoral para que a gente possa esclarecer dúvidas particulares de cada lugar, de cada situação que vamos encontrar. Então, agora o Padre Rodrigo vai iniciar a conversa colocando um pouco a história, como é que nós chegamos a isso que nós propomos e que vamos fortalecer nesta manhã. Então, bom dia a todos que estão agora assistindo essa live. E nós temos a alegria de poder ter esse contato junto a todos por esse meio das redes sociais e nós manifestamos também a nossa preocupação com toda a catequese da nossa arquidiocese, né? Por isso que agora eu vou dar uma explanação, um pequeno histórico de como a gente chegou até essa carta que foi enviada no dia 7 de maio para as paróquias e para que a gente possa ter também uma consciência de como ela foi construída. Então, desde que começou todas as medidas, né, para evitar a proliferação do Covid-19 na pandemia, começaram, pouco tempo depois, um mês, quase 2 meses, a aparecer aqui no escritório aqui da catequese, no centro de pastoral, algumas perguntas à irmã Ângela e à Inês, que é a secretária aqui da catequese, sobre procedimentos com relação à catequese. Então, a irmã Ângela e eu, nós conversamos, né, inicialmente do que poderia ser feito. Depois, como a gente viu que a situação deveria ser ampliada e precisava de um aprofundamento maior, procuramos o Padre Alexandre, né, que é o coordenador da ação evangelizadora, e também o nosso arcebispo Dom Jeremias. Fizemos uma primeira reunião e elaboramos uma primeira carta, que seria enviada para as paróquias. Porém, ela precisava passar pelo crivo, né, pela avaliação da coordenação, da equipe de coordenação de toda a catequese na arquidiocese. Essa equipe ela é formada por coordenadores decanais e também formadores da catequese. A reunião dessa equipe acontece uma vez por mês, toda primeira segunda-feira, às 14 horas, aqui no Centro de Pastoral. Então, fizemos isso, levamos a carta, aquela primeira carta, para ser avaliada pela equipe que estava ali naquele dia, quase completa. E, então, nós, daquela reunião, tivemos uma outra carta, apareceu uma outra proposta, que ali toda aquela equipe é formada por
pais e mães, né, que têm os seus filhos na escola e na catequese. É formada por profissionais, alguns da educação, né, e de outros âmbitos profissionais também. E, acima de tudo, nós ali conversando, então, uma tarde inteira conversando sobre essa carta, avaliamos todas as possibilidades e tudo o que poderia ser previsto, né? Então, dessa reunião foi elaborada essa carta que as paróquias receberam no dia 7 de maio, aprovada pelo nosso arcebispo e também com o apoio do coordenador da ação evangelizadora. E assim, temos esse texto que, com certeza, tentou ser o mais completo possível e o mais discutido possível, porque várias pessoas puderam tomar ciência dele, não é? Inclusive de pais e mães que têm os seus filhos na catequese. E claro que ela não completa tudo, mas algumas dúvidas e alguns questionamentos, incertezas aparecem, e é natural, porque estamos num tempo, podemos dizer, de exceção, que precisamos avaliar todo o nosso andamento, né? Por isso que agora foram enviadas algumas perguntas, mas antes nós vamos tentar fazer mais uma explanação sobre o texto e ver pontos assim que estão nas entrelinhas daquele texto que foi enviado para as paróquias. Então a irmã vai trabalhar esse texto está dividido em três partes, né? Sobre os encontros de catequese, o segundo ponto sobre a celebração dos sacramentos e o terceiro ponto sobre as inscrições. A irmã Ângela vai discorrer sobre o primeiro ponto, sobre os encontros. Eu vou, depois, na sequência, falar sobre a celebração dos sacramentos. E, por fim, o padre Alexandre vai explanar sobre a questão das inscrições. Então, diante disso, certamente não são decisões fáceis de serem tomadas. Ninguém gostaria também de ter tomado estas decisões, mas nos sentimos, assim, na obrigação de dar uma palavra segura e de comum acordo para o bom andamento do processo. Então, o primeiro ponto que está colocado na carta é que este ano, independentemente do tempo em que o isolamento social nos permitirá voltar a encontros e reuniões presenciais, independente deste período, e que a vigilância sanitária nos permitir isso, nós não vamos dar continuidade ao ano catequético do jeito que estava previsto. Isto não significa que suspendemos toda a catequese. Suspendemos os encontros sistemáticos de catequese como validade do ano catequético. Mas, quer dizer, então, não retornaremos nem do início do livro, da onde estávamos, porque realmente tínhamos recém começado, feito pelo menos o máximo 3 encontros, se é que 2 ou 3 encontros. Também não vamos retornar reiniciando ou continuando a partir do tempo de quando nos é permitido. Os encontros sistemáticos, eles não vão acontecer mais este ano. Então, o que nós propomos? Que, a partir do momento que será possível retornar a encontros presenciais, e que se considera sempre pequenos grupos, como é também a orientação da catequese, que não sejam grupos grandes, que se faça algum encontro, pode ser quinzenal, pode ser mensal, como cada comunidade poderá se organizar com temáticas e iniciativas espontâneas, não no segmento do livro, necessariamente, mas temas mais abertos, com gincanas, outros momentos de oração, de retiro,
outras iniciativas que podem ser tomadas. Estes encontros não terão um cunho de encontro sistemático de catequese, mas é para manter a relação, a ligação do catequista com as crianças ou com os adultos, com a família, né, dos catequizandos. Por exemplo, pegar o texto bíblico do domingo, fazer uma leitura orante. São iniciativas que cada coordenação de catequese na sua paróquia poderá fazer a partir do momento que for permitida a volta, o retorno, então, a encontros. Toda a atividade, portanto, relacionada à catequese, ao processo catequético, como estava sendo trabalhado, vai retornar a partir da quarta-feira de cinzas do ano que vem, que será no dia 17 de fevereiro. Então, a partir dali, nós vamos iniciar, dar continuidade ao ano catequético, onde, a partir do tempo litúrgico, onde a quaresma e o tempo pascal é o tempo forte, então, para esta caminhada. Neste tempo em que nós não teremos encontros sistemáticos para a catequese, a sugestão é que, nas paróquias onde já tem o ministério do introdutor, ou naquelas paróquias onde não tem, mas que gostariam de iniciar esse trabalho, é do conhecimento, pelo menos foi orientado, todas as decanas conhecem, que nós temos um folder que tem essa orientação. Então, o importante é, quem tem o introdutor já, que esse introdutor possa ter alguns encontros periódicos com as crianças ou com quem está acompanhando, para ajudá-los a fortalecer a fé, a conversar sobre as diversas dimensões que é proposto. Quem não tem a pessoa do introdutor ainda, poderá ser um momento de iniciar uma conversa, um estudo com os próprios catequistas, com as pastorais, sobre a pessoa do introdutor, para que, posteriormente, aos poucos, todas as paróquias possam trabalhar com essa realidade. Então, é um material, está aqui conosco no Centro de Pastoral. Quem precisar adquirir, pode vir até aqui e ver o material que necessita, o tanto que precisa. Isto já foi falado também na reunião do clero, então os padres sabem dessa proposta, desse material, e podem ajudar a reforçar. Então, o que nós vamos fazer nesse tempo até o final do ano? Não vai ser um tempo de fazer nada, mas nós queremos reforçar, de modo especial, a formação dos catequistas. Porque algumas perguntaram, inclusive, por que não retornar? Vamos que em agosto a gente possa retornar. Só que nós não fizemos inscrição de criança para catequese, não tivemos condições de fazer isso. Não fizemos oficinas, formação com os catequistas para iniciar com o novo livro da catequese. Porque agora, na metade do ano, em agosto, quem tinha iniciado em agosto do ano passado, com o primeiro volume do Catecumenato Crismal, iria iniciar com o novo agora. Então, nós não preparamos as catequistas para este novo material. E nem conseguimos fazer oficinas para aquelas que deveriam iniciar com o primeiro, o Catecumenato Crismal 1. Então, nós queremos, neste tempo, a partir do momento que é possível retornar, reforçar a formação dos catequistas, preparando com as oficinas, esclarecendo os subsídios, apresentando o subsídio, e a leitura orante, que é aquilo que é necessário fundamentalmente para o processo catequético. Isto será feito a partir do momento que é possível retornar. Então, algumas perguntaram, mas quando a gente vai retornar? Nós também não sabemos. Nós não sabemos. Nós dependemos daquilo que vai ser orientado, né?
a nível de arquidiocese e também pelas autoridades competentes nesse campo. Então, não sabemos quando podemos retornar. A nossa proposta é que, quando se possa retornar, as paróquias, os decanatos se organizem para esse tempo de formação dos catequistas. Se atualizar também com o sistema informatizado das inscrições de catequese, que é um outro trabalho que está bastante fraco ainda na nossa arquidiocese e que precisa ser fortalecido. E que quem precisar de ajuda e de instruções pode nos entrar em contato conosco para que a gente possa fazer os encaminhamentos necessários. Creio que, não sei se para todos ficou claro, né? Mas todas as etapas de catequese, todos os grupos, seja quem está com o Crescer em Comunhão, como quem está com o novo projeto de catequese, nós não vamos, este ano, dar continuidade aos encontros sistemáticos. É como se esse ano não aconteceu. Nós vamos dar continuidade a partir da quaresma do ano que vem, aonde nós paramos. Penso que é por aqui. Não sei se gostariam de fortalecer alguma coisa, senão o Padre Rodrigo agora vai conversar sobre a questão dos sacramentos. Aqueles que deveriam estar fazendo agora a crisma ou a Eucaristia no tempo pascal, como é que fica, Padre Rodrigo? Então, só antes de entrar nesse segundo ponto, é importante disso que a irmã colocou, que está lá na carta, a gente elaborar reflexões, né? A pandemia veio para trazer para nós algumas reflexões que antes nós não tínhamos presente na nossa vida pessoal, comunitária, social, né? Então, uma delas às vezes, a gente corre o perigo de tratar a catequese como escola, né? Com os mesmos princípios escolares. E a catequese, ela não... Claro, nós não estamos menosprezando a questão escolar, mas a catequese ela tem uma outra proposta de convivência, de partilha, de conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, do Evangelho, da igreja, enfim, diversas outras coisas, né? E é por isso que não podemos apenas ver a catequese como conteúdo a ser dado, né? Como a gente costuma dizer. E essas medidas, elas têm, por princípio, exatamente essa base. Por isso que nós não sabemos como tudo ficará depois que passar essa tribulação da pandemia, mas é certo que depois a gente teremos diversas coisas a resolver, né? E não queremos que a catequese seja talvez mais uma coisa dentre tantas para ser resolvida, né? E a gente sabe que às vezes tem famílias, tem pais que tratam a catequese como mais uma coisa, né? E não poucas vezes, e não poucas famílias fazem isso, a catequese fica em segundo plano. Quantas são as famílias que às vezes o inglês é mais importante, o futebol, ou seja, outras coisas, até o descanso é mais importante do que a catequese, né? Então, talvez essa tribulação da pandemia, repito, traz para nós algumas reflexões interessantes, né? O segundo ponto, sobre a celebração dos sacramentos, então, trata exatamente disso. Aqueles que deveriam ter recebido os sacramentos agora no tempo pascal, porém, não acontecerá nesse tempo, né? E ali o primeiro número primeira letra desse número 2, diz o seguinte, que quando tudo se puder acontecer conforme deve ser, que se retomem a preparação para aqueles que vão receber o batismo, a Eucaristia e a crisma. E que essa preparação para a celebração dos sacramentos, ela não seja feita com pressa. A pressa ela é um risco para nós, não é? E nós sabemos que
especialmente a catequese e a fé, ela não pode ser tratada com pressa e como mais uma coisa. E é por isso que a gente recomenda que haja uma devida e longa preparação para os catecúmenos e catequizandos, né? Aqui nós colocamos um limite mínimo de pelo menos 2 ou 3 meses de preparação para receber os sacramentos, né? Essa preparação como que vai ser? De acordo com aquilo que deveria ter sido vivenciado naquele período da pandemia, né? Então, toda essa experiência que deveria ter sido feita até o tempo ali da recepção dos sacramentos, nós vamos viver nesse tempo de preparação para a celebração dos sacramentos. A gente sabe que tudo foi organizado de acordo com o ano litúrgico, né? Nós não estaremos mais na quaresma e no tempo pascal, mas que seja explanado conforme o objetivo de receber os sacramentos. A organização, então, de dias e horários para as celebrações. Cada paróquia vai se organizar para as celebrações, os dias e os horários, para o batismo e a Eucaristia, né? Não sabemos o tempo da volta de tudo, mas nós colocamos ali que seja feito pelo menos até antes do Carnaval. Mas, repito, a gente não sabe como as coisas ficarão, né? Isso talvez depois a gente precisa conversar mais. E depois o terceiro ponto trata sobre a crisma. A crisma, aí precisa ser feito contato com a secretária do Dom Jeremias para ver a possibilidade de datas e também de quem presidirá a celebração, né? E isso daí a paróquia, o pároco e a secretária, que em contato com o arcebispo vão se organizar, né? Não sei se mais alguma coisa? Chegou assim uma questão também assim, vamos dizer que esse ano é um ano perdido? Eu diria que não. Não é um ano perdido, nós não estamos ganhando ou perdendo. Eu creio que é um ano que nos ajuda a repensar a nossa caminhada, a rever, de não fazer assim as coisas, porque sempre fomos acostumados a fazer desta forma. Então, eu diria assim que é um ano de um novo olhar com novas atitudes, com nova mentalidade que a gente vai precisar ter diante daquilo que nós sempre viemos fazendo e às vezes de forma meio automática, né? Sem muito pensar, porque sempre a gente fez dessa forma e é uma prática. Mas eu não usaria essa expressão, ano perdido, porque eu creio que não é um ano perdido, é um ano que a gente pode aprender muitas coisas, também não tendo os encontros sistemáticos de catequese. Padre Alexandre vai nos ajudar a continuar, então, na reflexão. A questão agora das inscrições, porque a nossa catequese, o nosso estilo de iniciação à vida cristã, no ritmo catecumenal, ela prevê as inscrições entre os meses de março, abril, maio, depois junho, em contato com os pais, para, em agosto, iniciar o primeiro tempo de catequese. Estamos impossibilitados. As secretarias paroquiais estão abertas, mas não cabe à assistente administrativa da paróquia fazer as inscrições. Cabe à coordenação de catequese, a coordenadora ou o coordenador paroquial de catequese, articular com os seus catequistas uma forma de fazer essas inscrições. O fato é, não teremos inscrições em 2020, ou pelo menos ainda não se prevê um horizonte. A gente está recebendo, via WhatsApp e até pela transmissão, muitas perguntas. Mas nós vamos começar em agosto. Não. Não se tem ainda um horizonte. No começo do isolamento social, lá em março, depois do dia 20 de março, se falava que, tecnicamente, agosto poderia voltar. Hoje, as autoridades não dizem mais isso. Então, nós não temos um horizonte. Segunda coisa,
para, pelo menos aí falando da realidade de Londrina. O prefeito já havia dito que as escolas serão as últimas a voltar à normalidade, né? Se é que vamos voltar ao normal depois disso. As escolas seriam as últimas. Então, se as escolas serão as últimas, ainda há o incremento de reposição de aulas para, sobretudo, o ensino particular, talvez o ensino estadual e municipal não haverá reposição de aulas, mas nós temos catequizandos que são alunos de escolas particulares. Nós temos catequistas que são professores e professoras, que também terão seus horários modificados, e aí vão ter que deixar a catequese. Como fazer tudo isso? Mas são problemas que não estão ainda no nosso horizonte. E volto a dizer, até chegou, mas se a gente vai voltar em agosto. A afirmação é errada. Nós não sabemos quando voltaremos. Então, as inscrições 2020 para o início do ano catequético não ocorrerão. O ano catequético de 2020, com o primeiro tempo, não haverá, porque nós já estamos na segunda quinzena de maio, nós não começamos a fazer ainda inscrições. Por quê? Porque não sabemos se vamos poder começar em agosto. E nem os catequistas estão preparados, como a irmã disse, para o segundo livro, que é esse aqui. Então, nós não temos ainda a formação de catequistas. Então, as inscrições para agosto de 2020, elas não acontecerão. Agora, né, nós vamos ver ainda como volta isso, e aí a gente vai... Tudo está muito nebuloso, porque nós não podemos afirmar quando vamos voltar. Essa é a grande questão. Volto só a uma coisa que ele chegou também pelo WhatsApp, que é a questão da catequese online. Gente, a catequese é presencial. A catequese é a experiência de um grupo rezando. O Padre Rodrigo está aqui soprando minha orelha. Não é conteúdo. Ainda muitos pais têm essa questão, têm essa mentalidade de que é só vencer um conteúdo, como nós fazemos na escola, né? Eu fui professor também. Você tem que vencer o conteúdo. Não, catequese não é assim. Alguns pais nos procuraram dizendo, mas está tudo perdido. Não. Muitos catequistas têm feito um trabalho muito bonito junto aos seus catequizandos, mandando atividades online, pelo WhatsApp, mandando atividades, o Evangelho do Domingo, como a irmã Ângela tão bem falou. Mas nós temos um problema. Será que todos os nossos catequizandos têm acesso à internet? Aí nós vamos criar um grupo daqueles que acompanharam a catequese e outros que não conseguiram. Padre Alexandre, isso foi uma questão que algumas pessoas já conversaram conosco e disseram que há uma disparidade entre o que alguns estão conseguindo fazer agora pelos meios sociais e outros que não chegam a fazer. Até foi uma pergunta assim, se nós não tínhamos um projeto para que todo mundo fizesse, foi orientado, foi enviado material, só que nem todos têm as condições necessárias para fazer isso. Então, alguns não fizeram nada nesse período. Outros fizeram alguma coisa através dos meios de comunicação, online. Mas isso não dá para contar como encontro sistemático de catequese. Então, não há unidade, não porque as pessoas, às vezes, não queiram, mas pelas condições que têm. Então, por isso, não dá para a gente ver essa questão como... Só voltando ao texto agora, então, as inscrições 2020, que deveriam já ter iniciado lá em março, abril, não haverá. Não terão essas inscrições agora, esse período. Vamos aguardar. Consequentemente, o início do primeiro tempo, agosto de 2020, também não haverá, por enquanto.
né? A nossa posição é até às 5 horas da tarde, quando a gente recebe o boletim epidemiológico da Prefeitura de Londrina. Aí tudo pode mudar. A questão da catequese com adultos, Padre Rodrigo muito bem ressaltou, para aqueles que vão fazer sacramentos, que não seja uma coisa corrida, agora uma sangria desatada para fazer logo os sacramentos, daqueles que têm que fazer primeira comunhão e crisma. As inscrições de adultos também são suspensas, e eu quero só recordar que na Arquidiocese de Londrina o processo de iniciação cristã dos adultos é de 2 anos. Então, isso tem que ficar muito claro também quando vocês, catequistas, os catequistas e as catequistas, forem procurados e procuradas para fazer a inscrição dos adultos. Então, catequese, inscrições para a catequese 2020 também não acontecem agora. Aguardamos mais informações. Estamos muito atentos. O Dom Jeremias tem conversado bastante com o prefeito de Londrina para ter essa certeza, né, essa, digamos assim, essa consciência e até uma paz para a gente poder voltar às nossas atividades. Não é simplesmente voltar de uma vez, mas a gente precisa ter um pouco de segurança e a preservação da vida humana, que é mais importante do que qualquer outra coisa. Nós estamos preocupados com a segurança do povo que vai à igreja, dos nossos catequizandos e das nossas catequistas e dos nossos catequistas também. Eu creio que nós estamos num momento muito bonito até. Apesar de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta angústia, mas um momento de reforçar a nossa convivência na família, de fortalecer a questão da igreja doméstica, de rezar juntos, de ler a palavra de Deus e refletir juntos. Eu creio que essas iniciativas, nós precisamos fortalecê-las, para que a gente não entenda que só indo lá na comunidade, lá na igreja, a gente cresce na fé, a gente sustenta a nossa fé e a nossa vida cristã. A nossa vida cristã ela deve ser vivida dentro desses contextos que, sem querer, às vezes não são impostos. Então, como que a gente vive a fé e cresce na fé cristã dentro dessas situações, né? Nesses contextos. Eu tenho uma pergunta aqui, 2, aliás, da mesma pessoa, que diz assim, por que não considerar o que já tiveram e continuar quando voltar no outro ano? Porque nós tivemos 2 ou 3 encontros. Não aconteceu a catequese Não esse ano. aconteceu, Não aconteceu. né? Então, não tem como fazer valer isso. É como se nós tivéssemos visto num filme só 1/3 dele. E aí parou o cinema. O que você gostaria? Que voltasse o filme desde o começo ou voltasse de onde parou? É mais ou menos isso. A gente gostaria que voltasse do começo o filme. Do começo. De novo, nós precisamos, em termos de catequese, parar de pensar em conteúdo. E também no tempo. A catequese, nós sempre dizemos que é um caminho, é um processo. Isso é um processo. Então, não conta ano, conta o caminho que a gente está fazendo. E isso é uma questão de mudar a nossa maneira de compreender esse tipo de coisa. A gente não pode... Por isso que eu dizia antes, não é um tempo perdido, mas é um tempo de repensar a nossa maneira de compreender esse caminho de vida cristã. Aqui coloca assim, num texto vocês colocaram desconsiderar. Talvez o termo tenha sido até errado, e a gente admite isso. Talvez desconsiderar tenha sido uma terminologia inadequada. Mas fazer valer simplesmente 3 encontros e parar de onde nós... Não sei, nós temos, de novo, a mentalidade de conteúdo. O padre Vandemir, que está aqui do lado da gente na auxiliadora, coloca assim, né? Irmã, além do que não é somente a questão de ter acesso ou não à internet, temos que ver que as crianças e adolescentes serão sobrecarregadas com as coisas e quando se passa atividade, são poucos os que se envolvem. Isso é verdade, padre Vandemir, concordo plenamente. Não são todos os pais que se envolvem nas atividades com as crianças. E outra, padre Vandemir faz lembrar muito bem, quando retornar às atividades das escolas,
as crianças também estarão sobrecarregadas. Sabemos que existem pais que se envolvem, claro, e isso é um abraço para todos os pais que se envolvem no processo catequético dos seus filhos e filhas. Mas, presencialmente, seria melhor? Concordo plenamente, Padre Vandemir. Tem outra questão aqui. Acredito que os encontros online venham para estarmos evangelizando fora dos conteúdos dos livros. Legal isso, né? A questão de manter o contato com o seu catequizando, com a sua catequizando, é muito mais importante do que simplesmente largá-los, né? Veio uma pergunta por escrito no e-mail aqui, dizendo assim, mas as crianças, esse tempo parado desmotiva. Concordo. Então, manda atividade para essa criança, para esse adolescente, para esse adulto, esse jovem. A questão presencial para nós, enquanto coordenação, é fundamental. Não dá para desconsiderar a questão presencial da catequese, porque trata-se de uma experiência de vivência, isso, de comunidade. Não dá para abrir mão disso, gente. Algumas coisas a gente não pode, de verdade, abrir mão no processo catequético. Alguém está perguntando se essa live vai ficar salva no... Então, nós confirmamos isso, vai ficar. Se alguém não conseguiu acompanhar, poderá ler e acompanhar depois, num outro momento em que tiver oportunidade. Padre Rodrigo, gostaria de dizer mais alguma coisa? Eu acho que só ressaltando, né, a própria passagem, né, dos nossos termos, né, de não usar mais o termo aula de catequese, mas encontro de catequese. Reflita um pouco em casa, por que a gente insiste em tanto de não mais dizer aula, mas encontro. Encontro é diferente, né, tem outras conotações. E como nós dizíamos, né, a questão, eu quero reforçar o que a irmã já explanou muito bem aqui, sobre a questão dos introdutores. Enquanto estamos no meio da pandemia, a gente vai conseguindo ver aquilo que é essencial, o que é importante. Acho que na vida inteira é assim, quando a gente passa por algum grande problema, sempre a gente tem que buscar aquilo que é o fundamental. A crise, né, o que é? É a necessidade da gente buscar o que tem firmeza, o que dá sentido e o que nos faz realmente compreender o que é a vida, a fé, a existência, essas coisas importantes, né, que a gente sempre reflete. Dos introdutores, é um ministério muito antigo, mas em nosso tempo muito novo. Por isso, reflitam bastante sobre a importância dos introdutores, porque agora, nesse período em que estarão suspensas aí algumas atividades da catequese, os introdutores terão um papel fundamental. As paróquias que já têm um ministério aprofundem, as que não têm, procurem informações através do folder e de outros meios para ver como que é importante isso, né? O introdutor é um acompanhante. E só gostaria de ressaltar, sem me alongar, sobre a questão dos encontros espontâneos. Só ressaltando, né? Esses encontros que vão acontecer, que não terão caráter de encontro catequético, porém tem a mesma, vamos dizer assim, tem muita importância, porque esses encontros que sejam momentos assim breves, 1 hora, mas reflexão da palavra, tenha um momento de oração e seja esse momento de em torno da palavra, em torno do convívio, a gente aprofundar a nossa fé. A catequese tem essa missão de anunciar a pessoa de Jesus Cristo, através da palavra, através da igreja, através do nosso convívio, né? E última coisa, a criatividade, né? A gente às vezes está acostumado com uma coisa bem organizadinha, tudo pronto, como deve ser feito. Agora é o tempo aí de deixar a criatividade, e a criatividade é uma ação do Espírito, né? São Maximiliano Kolbe, só para encerrar agora, ele dizia assim, que o amor é criativo.
Ele dizia isso na época da Segunda Guerra Mundial, né? Então, o amor é criativo, né? Nesse sentido, eu queria dizer o seguinte: nós escutamos muitas vezes os catequistas dizerem: ah, mas seguir o livro de catequese, os conteúdos que estão sendo propostos, a gente não tem... Quando que a gente vai falar desse tema, daquele outro, daquela outra situação? Aqui está o momento de você agora criar e trabalhar através aquelas temáticas, aquelas realidades que talvez o livro sistematicamente não propõe. E, por exemplo, o mês de Maria, nós estamos no mês, agora não, porque não podemos nos encontrar, né? Mas o mês missionário, o mês da Bíblia, fazer gincanas, esse tipo que às vezes se tira o lugar da catequese, o dia da catequese, para fazer essas outras coisas. Então, vamos aproveitar essas iniciativas que poderão ser trabalhadas. Só já encerrando também, né, esse nosso encontro foi muito legal. Estou recebendo coisas muito interessantes aqui na página, né, do Face da Arquidiocese. O diácono Adilson, o padre Dirceu Júnior, lá do Jardim Leonor, e todos eles, a Luzinete, Fichilago, Silvana, Larissa, Andréa, todos e todas aqui ressaltando a questão de manter o vínculo com os catequizandos. Fazendo destaque, não precisa valer como conteúdo, de novo nós vamos esbarrar naquela coisa do conteúdo, mas não valendo como catequese, mas para criar vínculos. E a Silvana faz uma pergunta: as inscrições que já foram feitas em março, segura, vai mantendo contato com esses catequizandos, mesmo não tendo começado o ano catequético, que a gente não sabe quando vai começar. Mas vai mantendo um contato. Aí entra a questão do introdutor, né? As inscrições que já foram feitas, o introdutor poderia, mesmo online, pelo WhatsApp, fazer o contato com esses catequizandos que já estão inscritos. Mas veja bem, aquela celebração de inscrição de nome, essas coisas não vão acontecer. Certo. E outra questão que eu acho que é importante lembrar e ter presente é de despertar novas pessoas para ajudar na catequese. Pelo seguinte: primeiro, porque é um ministério importante dentro da igreja, mas também porque, como nós não vamos ter turmas novas este ano, o ano que vem vai dobrar o número de catequizandos para iniciar o primeiro tempo em agosto do ano que vem. Então, nós precisamos também preparar novos catequistas. Então, a comunidade paroquial terá que ter essa preocupação também, de ver pessoas, de buscar pessoas e de preparar essas pessoas para que possam atender ao número, né, de catequizandos que vão se apresentar no próximo ano. E eu gostaria de reforçar só o seguinte, que com tudo isso a gente possa aprender, nós todos, né, porque estamos todos nesse processo, e também os catequistas, os pais, as famílias, esse novo olhar. A gente não olhar sempre com o mesmo olhar, descobrir outras óticas de ver a situação, a catequese, a vida cristã, o ser igreja, de outra forma, com uma mentalidade nova. Nós precisamos aprender isso, tomando novas atitudes, novos métodos, se for preciso, né? E um dinamismo novo, para a gente também não ficar sempre nos mesmos esquemas. A gente tem dificuldade de mudança, porque isso nos desinstala. E isto é importante também. Isso é também se desprender, né, daquilo que nós sempre aprendemos, sempre fizemos, para aprender outras coisas. São 11 horas da manhã, né? A gente já vai meio que se despedir. Está chegando mais coisas, depois a irmã vai dar uma olhada no Facebook da Arquidiocese, tem coisa chegando, tem pergunta aqui chegando no As meu pessoas também. podem ligar aqui no Isso. Centro de Pastoral, mandar pelo WhatsApp, pode vir aqui durante a semana também para conversar pessoalmente. Nós estaremos aqui, menos nas terças-feiras, mas segunda, quarta, quinta e sexta, estamos direto aqui no Centro de Pastoral.
e pode nos procurar, ou pelo telefone, ou vir aqui conversar pessoalmente. Isso, nós estamos na Rua Dom Bosco, 145, ao lado da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, na travessa da Avenida Maringá. E o telefone 3371-3141, repetindo, 3371-3141, e aí a gente vai respondendo essas perguntas e depois vai mandar uma olhada no Facebook também. Só reforçando agora no final já dessa transmissão, compartilhe o link desse vídeo, né, também compartilhe lá no Facebook o link pelo YouTube, com os catequizandos da paróquia, faça chegar essas informações a todos os catequistas, também aos pais dos catequizandos que são menores de idade, aos catequizandos adultos e a todos que estão envolvidos aí com a catequese, né? Não só os catequistas tenham acesso a essas informações, né? Mas também as outras pessoas que deveriam também ouvir essa explanação. E a carta é um convite também, leia ela com mais calma, né? Às vezes a gente faz aquela primeira leitura. A carta está à disposição no site da Arquidiocese de Londrina, tá? Isso. Leia mais vezes, não uma vez só, e ali tem algumas coisas que precisam ser bem... Estudem os coordenadores paroquiais, quando puder, né, de uma forma assim, estudem lá as coisas que estão na carta e partilhem junto com o pároco aquilo que pode ser feito, né? Eu acho que a grande lição que a gente vai aprender desse período é nos reinventar. Nós todos não poderemos ser os mesmos, né? E ontem eu estava no encontro online e a gente dizia, né, voltar ao normal, mas será que aquele normal era bom também? Então nós temos que nos reinventar. É o que a catequese está fazendo, é o que muita gente está fazendo. E a gente quer agradecer a você, que é catequista dessa Arquidiocese de Londrina, pela dedicação que vocês têm com esse trabalho. Agradecer aos padres, né? E qualquer coisa, quem está assistindo a live também, procura o padre da tua paróquia para conversar sobre isso. E a gente quer agradecer a todos eles e elas, por esse trabalho maravilhoso. Até, Padre Alexandre, eu queria propor, se alguém, alguma paróquia, algum grupo quiser se organizar alguma live para transmitir isso aos pais, à comunidade, a gente também se dispõe a ir lá esclarecer, fazendo um programa assim transmitido para que a gente se possa esclarecer, se alguém precisar disso. Eu quero agradecer ao Padre Alexandre, que esteve conosco, ao Padre Rodrigo, que está sempre junto nessa caminhada, ao Dom Jeremias, que esteve aqui no início, nos ajudando, a Inês, e ao Tiago e a Juliana, que ocuparam a manhã inteira aqui para preparar e organizar e transmitir este momento, que eu acredito que foi muito bom para esclarecimentos, né? E, assim, eu acho que o importante, eu creio que é caminhar na unidade. Pode ser difícil, pode ter muitas questões, muitas dúvidas, mas se nós somarmos, se nós caminharmos juntos, nós vamos fazer uma caminhada bonita. Então, não vamos assim nos precipitar com outras situações, vamos caminhar juntos com essas orientações. Ok? Muito obrigada a todos. Que a gente possa, então, nesse momento, também pedir a bênção e a proteção de Deus. Ontem foi Nossa Senhora de Fátima, hoje é São Matias, apóstolo que ficou no lugar de Judas Iscariotes. Mas pensamos a Nossa Senhora, que ela nos guarde e nos proteja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.